Obrigado, Augusto. Como o Augusto comentou, meu nome é Tony, eu sou engenheiro de processo nas salas fornos da CBA, então é onde a etapa do processo onde ocorre a fabricação do alumínio primário, e o meu projeto ele teve como objetivo a redução do consumo de piche na fabricação de pasta anódica e, posteriormente, a redução do consumo de pasta anódica no processo de eletrólise, nas salas fornos. Então, falando um pouquinho desse processo, o alumínio primário, ele é produzido a partir da eletrólise da alumina, que é dissolvida em um banho eletrolítico. Então, com a passagem da corrente elétrica por um bloco de carbono, ocorre a redução da alumina, do óxido de alumínio, em alumínio líquido. E esse bloco de carbono, que é o que a gente consegue ver aqui na foto, ele é o anodo, que é formado a partir do cozimento da pasta anódica. E a pasta anódica, ela é formada a partir de uma mistura de piche de alcatrão e coque calcinado de petróleo. Então, são materiais ricos em carbonos, em uma razão característica do processo. O coque, ele é um material que possui granulometrias distintas, então a gente aí tem a fração 1, que são fração mais grossa, e ela vai afinando até a fração 4, e a proporção de uso entre elas é o que a gente determina como receita do agregado seco. Então, as três primeiras frações, elas são obtidas naturalmente pelo peneiramento do coque bruto, e a fração 4, a fração mais fina, ela é obtida pelo processo de moagem do excedente das demais frações. Então, falando um pouquinho aí dessa mistura do coque e do piche, o piche ele atua como um ligante, então a fração mais grossa do piche, do coque, ela acaba impregnando no piche, e os vazios que são deixados são preenchidos pelas frações intermediárias, então as frações 2 e fração 3. E por fim, entra a fração 4, que é a fração mais fina, que vai ocupar ali os últimos poros que não foi ocupados pela fração 1 e nem pela fração 2 e fração 3. Então, quanto mais coque a gente tiver para a mesma quantidade de piche, maior vai ser a área de contato e melhor vai ser o processo de eletrólise. Então, mais eficiente vai ser o meu processo. O objetivo do projeto foi justamente em maximizar essa superfície de contato para poder melhorar as propriedades finais da pasta. Um dos fatores motivadores desse projeto foi a qualidade do coque, que ela vem caindo ao longo dos últimos anos. Então, em 2017, a gente atingia resultados até 0,831 na densidade vibrada, que é o principal parâmetro de qualidade, e ali no final de 2019 a gente chegou com valores até 0,820. Essa queda na densidade aparente vibrada do coque, no VBD, ela impacta tanto a qualidade final da pasta, quanto a demanda por piche. Então, impacta aí os indicadores de processo e o custo final de produção. O objetivo do projeto consistiu em revisitar essa curva do agregado seco, então essa distribuição granulométrica das frações mais grossas, das frações intermediárias e da fração mais fina, buscando maximizar as propriedades final da pasta, ou seja, produzir uma pasta de melhor qualidade, reduzindo o consumo de piche. Falando um pouquinho da distribuição granulométrica, aqui a gente consegue ver o diagrama ternário do coque. Então, nesse eixo, a gente tem de 0% de fração 1 até 100% de fração 1. Nesse eixo de baixo, a gente tem de 0 a 100% das frações intermediárias, das frações 2 e 3. E nesse último eixo, a gente tem a fração mais fina. Então, esse diagrama, ele nos mostra as zonas de propriedades do coque. E a gente sempre busca trabalhar na zona central, que é a região de propriedades máximas. Idealmente, a nossa receita de agregado seco seria o ponto central, que ele é o ápice das propriedades. Entretanto, essa receita, ela não é viável operacionalmente. O coque, ele não possui essas granulometrias em quantidades suficientes para um processo contínuo. Então, a receita proposta, ela buscou trabalhar no limiar dessa região de propriedades máximas, ou seja, estou garantindo uma boa qualidade do coque, mas trabalhando aí na distribuição entre as frações 1 e fração 4. O final dessa receita do agregado seco, ela reduziu aí em 2,3% a fração mais grossa, ou seja, eu diminuo um gargalo de matéria-prima, uma vez que o coque ele está tendendo a afinar, a gente tem menos
fração 1 disponível no coque bruto. Diminuo também um pouquinho a fração 4, que é a fração mais fina, que é um gargalo operacional, uma vez que ele depende de uma etapa do processo, que é a moagem, e essas diminuições são compensadas nas frações intermediárias, tanto na fração 2 quanto na fração 3. E essa pasta, com essa nova receita de agregado seco, com essa nova distribuição de coque, ela permitiu melhorar a qualidade final. Então, a densidade de pasta, a gente saiu aí de um patamar de 1,42 para 1,43 gramas por centímetro cúbico. O resíduo da reatividade CO2, a gente saiu de patamares de 89,6, patamares próximos a 90,5. A gente também teve uma redução da resistividade elétrica, ou seja, o processo de eletrólise ele é um processo bastante eletrointensivo, então quanto menor a resistividade elétrica, mais fácil a passagem de corrente e mais eficiente é o meu processo, e a nova pasta ela demonstrou uma resistividade elétrica menor do que a pasta regular, e por fim a gente também teve ganhos na resistência à compressão, que é uma propriedade mecânica. Então, quanto maior a resistência à compressão, mais robusto vai ser o anodo e melhor é para o processo. E a nova receita ela também demonstrou aí um ganho. A gente saiu de um patamar de 257 na resistência à compressão para valores aí um pouco acima de 261. Então, essa receita, ela permitiu a gente ter ganhos na qualidade final de pasta, esperando uma redução no consumo de pasta anódico nas cubas eletrolíticas. Quando a gente fala de evolução do teor de pH, a gente conseguiu reduzir aí o teor de pH de 33,8, que foi lá no primeiro trimestre de 2019. Conforme a gente foi expandindo o teste, aumentando o número de fornos utilizando essa pasta com receita modificada, a gente tinha como alvo atingir aí um teor médio de pH de 32,6%, e ao fim do projeto a gente conseguiu aí reduzir valores próximos a 32%. A gente teve uma redução de 1,8% no teor médio de pH na pasta anódica. E essa redução do teor médio de pH e esse ganho em qualidade de pasta, ele refletiu no consumo específico dentro das salas fornos. Então, para produzir 1 tonelada de alumínio, a gente consumia em média de 506 a 507 quilos de pasta anódica. Quando a gente começou a utilizar essa pasta com essa receita de agregado modificada, a gente teve resultados que variavam de 492 kg para 1 tonelada de alumínio até 501,1. E a nossa meta era atingir um resultado aí próximo a 505. A gente conseguiu ir até resultados bastante positivos, excedendo o que a gente tinha estabelecido como uma boa meta para o projeto. Como conclusões, o que a gente tem é que a gente teve uma minimização de alguns gargalos operacionais dentro da fábrica de pasta, então, decorrente de paradas produtivas por falta de fração 1, que é a fração mais grossa, que é um gargalo inerente à matéria-prima, ou fração mais 4, que é um gargalo inerente ao processo. A gente também teve um ganho no custo variável, então, na redução do consumo de piche e de pasta anódica. Teve uma redução significativa das emissões de CO2, uma vez que a gente está consumindo menos pasta para produzir a mesma quantidade de metal líquido. E, por fim, a gente teve a melhoria da qualidade do ar das salas fornos, com essa menor utilização de piche e menor consumo de pasta. Então, o projeto ele conseguiu aí reunir tanto a esfera de eficiência e excelência operacional, quanto a parte de sustentabilidade com essas reduções de emissões. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que... Esse é uma otimização de processo, né? Pode-se dizer, assim, teve otimização na fábrica, do processo, pode-se dizer isso também? Isso. Então, a gente teve que readequar todo o nosso processo de fabricação de pasta para a gente conseguir produzir essa pasta mais seca, né, com menor teor de piche. Como é que foi a repercussão dentro da empresa, né, que sempre busca, né, essas questões de tentar reduzir custo, né, menos emissão, né, que foi colocado aqui, né, e garantia de melhor produto, né, melhor maneira de se produzir, né? Queria que você comentasse isso. O projeto ele teve uma repercussão interna muito positiva, Augusto, pensando porque a gente teve aí uma redução nos consumos específicos, né?
Então, por parte do processo, isso é muito positivo, a gente teve uma redução do consumo de piche e uma redução do consumo de pasta nódica nas cubas eletrolíticas, e também pensando na parte de sustentabilidade, porque a gente tem uma redução das emissões atmosféricas dentro do processo das salas fórmulas. Então, teve uma repercussão muito positiva, foi um projeto bastante apoiado por toda a equipe, foi muito positivo, muito bom mesmo. O processo de produção do alumínio, ele é muito característico, né, ele exige muitas, tem um processo muito extenso, né, muito cheio de etapas, né, e muitos detalhes. Então, esse projeto tem muita relevância pelo fato de pegar um trecho, né, dessa etapa, dessas complexas etapas de produção do alumínio, né, e tentar, ou fazer, né, praticar de fato uma agilidade, né? É isso mesmo, o processo de alumínio é um processo bastante extenso, né, então desde a parte da mineração, até o refino da alumina, a produção do alumínio primário, depois a gente tem a parte de fundição, que é a geração de produtos primários, e por fim, a transformação plástica. Então a gente ali está focando em uma pecinha desse grande quebra-cabeça, né, que é focando ali na reação química mesmo de conversão da alumina para o alumínio primário, modificando ali a parte do carbono, que é do anodo. Legal, eu queria agradecer, então, Tony Richard Aquino de Souza, engenheiro de processo da CBA, lá da planta industrial de alumínio, em São Paulo, interior de São Paulo. Ele apresentou um projeto de redução de consumo de piche e pasta nódica, uma das etapas do processo de produção aí do alumínio. Obrigado, Tony. Eu que agradeço, Augusto, aí, pela oportunidade de mostrar o projeto a todos. Muito obrigado.